E para coordenar este segundo debate executivo e moderar também os debates, convidamos o jornalista Etevaldo Siqueira, da Telequest Jornal Estado de São Paulo. Com muita satisfação, convidamos para também sentar à mesa o senhor Ricardo K., presidente da Brasil Telecom. O senhor presidente da Claro, o senhor João Cox Neto. O presidente da CTBC, José Mauro Costa. O presidente da Embratel, senhor Carlos Henrique Moreira. O presidente da Oi, senhor Luiz Eduardo Falco. O advogado José Francisco Araújo Lima, das organizações Globo. O presidente da Telefônica, senhor Antônio Carlos Valente da Silva. O presidente da TVA, Leila Loira. Loria, desculpa. Senhora Leila Loria. Convidamos o presidente da Vivo, o senhor Roberto Oliveira de Lima. Para apresentar a visão do Estado, convidamos o músico André Barbosa. O assessor especial da Casa Civil, da Presidência da República, senhor André Barbosa. Ontem o senhor André fez um show especial para alguns convidados, até altas horas. E convidamos para também apresentar a visão da sociedade o deputado federal Jorge Bittar, da Comissão de Ciência e Tecnologia, Informática e Comunicação da Câmara dos Deputados. Com a palavra o presidente da mesa, o jornalista Etevaldo Siqueira. Ok, Britar, ótimo. Não. Meus amigos, bom dia. É um prazer estar aqui numa mesa com esse nível. Eu acho que se QI pesasse, nós teríamos um problema aqui de sair no Japão e atravessar o globo terrestre depois desta mesa, tá? Eu estou de verde hoje, significa que eu estou bem-humorado, em paz. Tá? Tomou maracujá lá? Tomei maracujá. Porque nós temos um tema aqui que é extremamente rico e eu acho que vale a pena, nesses 2 minutos em que eu apresento as linhas gerais do nosso debate, dizer que nós devemos ficar realmente na questão da convergência do serviço e de que maneira essa convergência pode contribuir para a construção de um Brasil digital. Quer dizer, é esse o nosso ponto. É claro que a visão de cada um vai mostrar os fatores realmente positivos, tudo aquilo que nos conduz à realização desse objetivo, como também os obstáculos e, se possível, as estratégias para realmente atingir esses objetivos. Todos nós temos um objetivo comum, que é um objetivo de servir a esse país e procurar levar os maiores benefícios possíveis que as tecnologias, os serviços, a convergência vão dar a cada cidadão no sentido de melhoria da qualidade de vida, em sentido da realização humana, da realização pessoal como cidadãos, etc. Então, todos nós estamos de um mesmo lado, de um mesmo barco, tá certo? Não? E todos nós sentimos que nesse grande cenário, realmente, nós temos que destacar alguns desafios que são comuns como denominador para nós. E eu acho que o maior deles é o marco regulatório. Quer dizer, enquanto nós não tivermos uma lei unificada que mostre as comunicações como um todo, quer dizer, como o imenso de um guarda-chuva, né, procurando harmonizar os conflitos que naturalmente eles surgem em todos os lugares do mundo, uma única agência capaz de poder realmente mediar todos os interesses e conflitos, tá certo? Eu acho que enquanto nós não tivermos realmente essa legislação, nós vamos encontrar uma série de tropeços
Não acredito em nenhum conflito intrínseco, nenhuma adversidade entre segmentos como telecomunicações e radiodifusão. Seria tão infantil mostrar que existe esse conflito como dizer que há um conflito entre hardware e software. Um não existe sem o outro. Quem faz uma imensa de uma estrada precisa de veículos e precisa de conteúdos. Tá certo? Não teria sentido a estrada sem o veículo e vice-versa, tá certo? Sem o conteúdo. Então, eu vou pedir encarecidamente que nós possamos debater ao máximo e fazer apresentações mais sucintas. Nós temos um limite de 10 minutos e, se for possível, nós economizarmos em cada um deles 2 ou 3 minutos, nós vamos ganhar mais meia hora de debate. Então, esse é um apelo, tá certo? Não é uma censura, não é nenhum corte, mas é apenas no sentido de tornar o mais dinâmico e mais interessante o diálogo. Eu não quero falar mais exatamente para dar mais tempo a isso. Então, eu vou seguir rigorosamente a ordem em que foi me passada a lista aqui, e o primeiro a dar a visão realmente do problema de convergência de serviços é o Ricardo K. Knepfelmacher, se eu pronunciei corretamente. Bom dia a todos. Só o Etevaldo mesmo para conseguir falar meu nome certo, né? Knepfelmacher é um nome tipicamente brasileiro e, portanto, essa é a razão que me conhece como Ricardo K, porque é difícil. Bom, eu queria começar dizendo que convergência, quando hoje o conselheiro Leite falou que a Anatel vai virar uma agência convergente, eu fiquei muito feliz, porque realmente esse é um conceito mundial, é um conceito que o Brasil está pronto e maduro para abraçar, mas obviamente a gente tem alguns obstáculos que precisam ser superados. Então eu queria começar falando que hoje essa questão de redes e de tecnologias, elas se misturam de tal forma que os serviços... É difícil você entender onde está a fronteira de um tipo de serviço e de outro, e por que um pode e o outro não pode. Por favor. Todos os serviços, TV por assinatura, as operadoras móveis, as fixas, isso tudo hoje está muito misturado num grande bolo, e a gente quer fazer parte desse novo Brasil digital que precisa entender como esse modelo convergente pode ser bom para as pessoas. No Brasil, por questões regulatórias, você tem um modelo híbrido e um modelo, vamos dizer, puro de triple e quadruple play. E no nosso caso, vamos botar o desenho inteiro, você pode ter de um lado voz fixa, voz sobre IP, você pode ter o triple play puro quando você tem TV por assinatura, do outro lado você tem TV por assinatura, por exemplo, DTH. Nós temos uma parceria com uma grande operadora uma grande empresa de DTH aqui no Brasil, e que está dando muito certo, mas é um problema. Quer dizer, a gente não consegue estar no triple play puro ou no quadruple play puro, que seria ter todos os serviços prontos para o nosso cliente, para o nosso assinante. A gente quer estar nesse mercado de TV por assinatura. Essa é a grande questão que está envolvida nesse quadro. Vamos para o próximo, por favor. Obviamente a entrada da TV digital, não sei se vocês conseguem ver bem, mas esse primeiro quadro mostra que hoje, por uma simetria regulatória, a banda larga, por exemplo, das empresas concessionárias, ela cresceu esse ano 33%, bastante, mas há uma empresa que conseguiu crescer 84%, é uma competência impressionante, mas essa competência ela vem do fato que ele pode atuar no meu setor e eu não posso atuar no dele. Então ele pode oferecer TV por assinatura, banda larga e telefone de graça, e eu não posso oferecer o meu triple play, né? Nós temos também uma concentração muito grande nesse setor de TV a cabo, hoje uma empresa só já controlando quase 80% do mercado,
mas, ao mesmo tempo, TV a cabo no Brasil ainda está muito concentrado, onde há interesse econômico, onde as empresas conseguem ganhar dinheiro e têm interesse de construir as suas redes. Então, o Brasil já tem banda larga em quase 2.000 municípios, mas tem TV a cabo só em 159 municípios. Quando a gente olha um exemplo como o do Paraná, que é um estado rico, um estado que tem mais de 20 operações de TV a cabo, mas são só 20. Quando você olha, por exemplo, a Brasil Telecom, ela tem, pode botar no próximo, por favor, uma abrangência muito maior. E a pergunta é, por que o consumidor tem que ficar limitado a ter um serviço de TV por assinatura sem poder escolher se ele quer isso por IPTV, qual que é a tecnologia que ele quer usar, se ele quer usar TTH, se ele quer usar cabo, se ele quer usar o par trançado que chega na casa dele. E então a gente se pergunta por que isso está acontecendo ainda no Brasil, um país que adota tecnologias tão rapidamente, por que no Brasil a gente tem imposto de renda feito pela internet de forma tão massiva, mas a gente não consegue ter TV por assinatura usando essa maravilhosa infraestrutura que foi construída nos últimos 9 anos. O Brasil é um país grande, continental, muito importante que a gente entenda que para conseguir uma vitória nesse setor, a gente tem que se aliar aos radiodifusores e não confrontar os radiodifusores. A polarização é um jogo de atrito, perde-perde. A gente precisa fazer os radiodifusores virarem sócios desse projeto e eles precisam ganhar dinheiro com isso. No mundo inteiro, nós já temos hoje mais de 200 operações de IPTV. Nós temos uma France Telecom, por exemplo, que tem 230 canais de broadcasting, e você tem uma Verizon que tem 340 canais de broadcasting, 40 em HDTV. Isso é qualidade, isso é poder de escolha para o cliente, né? Então, em qualquer lugar que você olha no mundo hoje, você já tem você já tem isso como uma coisa absolutamente natural. E no Brasil, infelizmente, nós ainda não temos. Quando a gente olha um modelo, a criação de um Brasil digital, a gente tem que pensar quais são os instrumentos de política pública que a gente também pode ter para fomentar que as empresas universalizem a banda larga, né? A gente sabe que o Brasil precisa ter mais banda larga, diminuir esse abismo digital é importante, 172 mil escolas públicas que precisam ter acesso à banda larga, mas cada país adotou uma estratégia um pouco diferente. Nós temos os exemplos extremos, como o exemplo da Coreia, por exemplo, mas dependendo da densidade populacional, e vocês vejam aqui, quer dizer, uma população na Coreia do Sul de 50 milhões de habitantes, mas com 14 milhões de acesso à banda larga, tem uma densidade muito grande, quer dizer, 90% já está com banda larga, né? E outros países que são dispersos, mas que têm muito dinheiro, como o Canadá, também tem uma penetração de banda larga por domicílio, 62% dos domicílios já tem banda larga. Mas países como o Brasil, ou a Índia, ou a Argentina, ainda estão muito abaixo, né? E para resolver esse problema, a gente tem que usar a infraestrutura que o Brasil criou nesses anos. Hoje nós temos aí quase 40 milhões de linhas fixas em serviço e você tem mais de 100 milhões de celulares e hoje você já passou desses 4 milhões e meio de linhas ADSL. O Brasil hoje está caminhando para a universalização da banda larga, apesar desse não estar na meta de universalização das empresas de telefonia fixa, mas está, obviamente, nos nossos objetivos comerciais. Do ponto de vista de como é que você equilibra isso, onde tem interesse comercial, há uma solução de mercado, e é por isso que nós estamos lá. Nós temos, em Rondônia, dos 51 municípios, em 49 nós temos banda larga disponível. Não em todos os lugares, mas nós temos. Agora, nas classes D e E, onde você não tem, de fato, renda, e você não tem interesse econômico, como é que você resolve? Você precisa de ter uma política pública de inclusão. A obra do Brasil Digital, eu acredito, ela passa, na verdade, por um mosaico que, por favor, que passa por essas 5 vertentes. A primeira é do governo, que precisa criar o arcabouço que permita a gente chegar lá.
e precisa ajustar esse modelo. Quer dizer, se em algum momento era importante ter um posto de serviço telefônico, hoje eu posso dizer que 61% dos nossos postos de serviço telefônico não recebem um cliente há 1 ano. Então, por que nós vamos ter um posto de serviço telefônico, a coisa mais anacrônica, se a gente podia estar usando esse dinheiro para universalizar a banda larga? Esse é um ajuste importante, complexo, mas precisa ser feito logo. Por favor. As concessionárias têm que ampliar essa infraestrutura, eu acredito que elas estão fazendo. Os fornecedores têm que trabalhar com produtos de baixo custo, acessíveis. E nós precisamos ter gente que faça conteúdo para tudo isso. Não adianta nós temos uma experiência, por exemplo, em Goiás, nós instalamos banda larga em 200 escolas públicas, isso não veio acompanhado de um trabalho de capacitação de professores, de instalação dos equipamentos, etc. Então, tem 200 escolas com banda larga que ainda não tem o serviço. Então, isso precisa ser um trabalho conjunto. E, obviamente, a gente precisa dos financiadores. Pode passar até o fim. Então, a mensagem básica que eu queria passar é: as empresas de telecom têm uma infraestrutura formidável, absolutamente pronta para ser utilizada e para prover um excelente serviço para a sociedade. Nós queremos entrar no mercado de TV por assinatura, achamos que isso é bom para o consumidor, é bom para o Brasil, e nós achamos que para construir esse Brasil digital, a gente precisa ter esse conjunto de esforços e uma visão de longo prazo, e nós queremos fazer parte também dessa solução. Muito obrigado pela paciência. Muito obrigado, Ricardo, pela sua apresentação e pelo seu rigor no tempo. Vamos tentar ainda comprimir, se possível. Eu me lembro de uma coisa aqui, que o discurso mais famoso da história dos Estados Unidos é o discurso de Gettysburg, depois de uma grande batalha durante a Guerra da Secessão. Lincoln deu a mensagem mais tocante e mais significativa do ponto de vista da história daquele país em 1 minuto e 45 segundos. Então eu convido agora o João Cox para a sua apresentação, se possível para ganharmos 1 minuto e 45 também. Eu acho que o Etevaldo, a gente deveria ressuscitar o ex-deputado Enéas para cá. Esse é que tem capacidade de falar rápido, né? Em 5 segundos você elegeu o deputado. Eu tenho uma apresentação, mas eu preferi não passar por ela para tentar ganhar tempo e dar uma mensagem. A todos aqui na mesa, eu queria dizer, eu vou passar essa mensagem sobre a perspectiva de uma empresa de celular, que é a que eu dirijo, e eu não quero que tome isso de forma alguma como uma visão negativa das outras indústrias aqui representadas, mas é só apenas a minha perspectiva. E eu queria fazer todos vocês voltarem ao tempo e tentarem fazer uma reflexão. Eu não sei se há 10 anos atrás esse painel estava aqui também, Sauípe, não, porque não existia Sauípe, mas estava em outro ponto. E o que acontece é que, muito provavelmente, naquele momento, mais da metade dos aqui presentes não tinham um telefone celular. Hoje a gente fala de 104 milhões, 103 milhões de usuários no Brasil com telefone celular, mas mais do que isso, é um hábito que se tornou arraigado à nossa cultura. Quantos de vocês aqui que não experimentaram um dia sair de casa e se dá conta que esqueceram o celular lá? Então voltam para casa para pegar o celular porque não conseguem imaginar passar um dia sem tê-lo ao seu lado. Eu me lembro ainda também dos idos, logo após a privatização, quando para todos o celular era apenas um instrumento para voz, né? Começou a se discutir a hipótese ou possibilidade de se mandar mensagens curtas no celular, o famoso SMS. E eu me recordo de algumas discussões com alguns dos reguladores aqui presentes, à época reguladores, que estavam, e se discutia sobre isso, né? E a questão que vinha à tona é: poxa, mas o que é que vai acontecer com a indústria de pagers, né? Se os celulares passarem a mandar mensagens curtas também. E eu me lembro a época que a solução que foi adotada era de que a gente poderia oferecer o serviço de mensagem curta, porém não poderia cobrá-lo. E à época a gente tentou por os maiores esforços, dividamos os maiores esforços, no sentido de mostrar que seguramente
aquilo era uma competição que se colocava a indústria de pager. Mas se a gente não pudesse cobrar, aquilo seria mortal para a indústria de pager, porque passou a ser de graça o SMS no celular contra a mesma forma paga na indústria de pager. E assim começou a primeira convergência no celular. E depois disso, começava a especular a possibilidade de acessar a internet pelo celular, mas quem sabe isso é difícil, a banda, a frequência. E a gente começa a ver aos poucos, né, a possibilidade, então, de acessar a internet, de mandar uma mensagem com fotografia, de começar a acessar seus e-mails, de tê-los sincronizados com o seu e-mail do escritório, de sorte que você tenha aqui na mesa. Eu queria dizer, eu vou passar essa mensagem sobre a perspectiva de uma empresa de celular, que é a que eu dirijo, e eu não quero que tome isso de forma alguma como uma visão negativa das outras indústrias aqui representadas, mas é só apenas a minha perspectiva. E eu queria fazer todos vocês voltarem ao tempo e tentarem fazer uma reflexão. Eu não sei se há 10 anos atrás esse painel estava aqui também em Sauípe, não, porque não existia Sauípe, mas estava em outro ponto. E o que acontece é que, muito provavelmente, naquele momento, mais da metade dos aqui presentes não tinham um telefone celular. Hoje a gente fala de 104 milhões, 103 milhões de usuários no Brasil com telefone celular, mas mais do que isso, é um hábito que se tornou arraigado à nossa cultura. Quantos de vocês aqui que não experimentaram um dia sair de casa e se dá conta que esqueceram o celular lá? Então voltam para casa para pegar o celular porque não conseguem imaginar passar um dia sem tê-lo ao seu lado. Eu me lembro ainda também dos idos, logo após a privatização, quando para todos o celular era apenas um instrumento para voz, né, começou a se discutir a hipótese ou possibilidade de se mandar mensagens curtas no celular, o famoso SMS. E eu me recordo de algumas discussões com alguns dos reguladores aqui presentes, à época reguladores, que estavam, e se discutia sobre isso, né? E a questão que vinha à tona é, poxa, mas o que é que vai acontecer com a indústria de pagers, né? Se os celulares passarem a mandar mensagens curtas também. E eu me lembro a época que a solução que foi adotada era de que a gente poderia oferecer o serviço de mensagem curta, porém não poderia cobrá-lo. E à época a gente tentou, por os maiores esforços, dividamos os maiores esforços, no sentido de mostrar que seguramente aquilo era uma competição que se colocava a indústria de pager. Mas se a gente não pudesse cobrar, aquilo seria mortal para a indústria de pager, porque passou a ser de graça o SMS no celular contra a mesma forma paga na indústria de pager. E assim começou a primeira convergência no celular. E depois disso, começava a especular a possibilidade de acessar a internet pelo celular, mas quem sabe isso é difícil, a banda, a frequência. E a gente começa a ver aos poucos, né, a possibilidade, então, de acessar a internet, de mandar uma mensagem com fotografia, de começar a acessar seus e-mails, de tê-los sincronizados com o seu e-mail do escritório, de sorte que você tem uma interatividade, se apaga no seu celular e aquele mesmo e-mail está sendo apagado lá no seu desktop. E a evolução vai nesse sentido. É muito difícil, por mais que sejamos todos competentes ou tenhamos um quê de futurólogos aqui, tentar imaginar onde vai parar isso tudo. Mas o fato é que a convergência, ela vai além do que simplesmente o que a gente vem discutindo recentemente. Sim, a possibilidade de ter uma televisão no celular, sim, o rádio já está no celular, sim, a possibilidade de fazer transações financeiras. Afinal de contas, quando vocês vão ao restaurante e sacam aquele cartãozinho de plástico e entregam para o garçom que os atendeu, na verdade ele vai pegar aquilo e passar num POS que é um celular, para fazer e realizar o pagamento. A questão de serviços de localização baseada, o futuro dessa indústria é enorme. Quando me perguntam, com 100 e poucos milhões de usuários, se o Brasil está chegando à maturidade, eu acho que ele ainda está na infância.
e eu acho que ainda tem muito a que crescer, tem muitos serviços a virem, que exatamente essa escala e essa base vão permitir correr. Ou seja, o fato de ter tantos clientes cria uma escala tal que permite que muitos serviços sejam feitos aqui e desenvolvidos, porque o custo dele começa a ficar eficiente. A questão, portanto, eu acho que é como permitir que essa convergência se dê. E eu acho que eu queria só pegar um ponto antes de entrar e dedicar um pouco a esse tema para concluir minha palestra. Um tema que o Ricardo, eu acho que o resto da vida eu vou te chamar de Ricardo K, porque eu não tenho essa competência do Etevaldo, nem você. Mas o ponto, nenhuma operadora no Brasil e nem no mundo, a história, a experiência mostra que ninguém quer desenvolver conteúdo, e sim transmitir conteúdo, e, portanto, eu não vejo conflito nessa questão, honestamente. Mas, voltando ao ponto, o que é importante, eu acho, é discutir, não só para onde que vai essa convergência, a evolução, é entender que essa evolução tem sido benéfica à população. 80% da base de pré-pago de celulares no Brasil é pré-pago. 12 milhões e meio de lares brasileiros têm um pré-pago e não tem telefone fixo, porque acharam aquela solução a que foi mais interessante, como tem outros milhões de lares que têm telefone fixo e não têm telefone pré-pago. A questão é como permitir essa convergência, como permitir que todo cidadão brasileiro tenha acesso a isso. E aí eu acho que tem 2 pontos, para encerrar a minha apresentação, tem 2 pontos que eu queria colocar à reflexão de vocês. Eu acho que a questão de universalização de serviços tem que ser analisada à luz da tecnologia. Vale dizer, a Anatel, o Ministério das Comunicações, tem que sentar numa agenda pública e aberta, avaliar quão menos custoso é para a população estender esses serviços a populações que hoje não os têm. E procurarmos fazermos dessa forma, porque essa é a forma mais eficiente para nós todos, sociedade aqui instalada. O outro ponto que eu queria deixar no contexto da universalização, a reflexão, é a questão da estrutura de impostos e taxas. Ela é um pouco perversa às vezes, e ela acaba, de certa forma, concentrando um pouco a renda, e eu acho que a gente deve ter reflexão disso. Vamos fazer um exemplo, e eu vou tentar colocar isso com um exemplo muito simples. Há alguns municípios que ainda não têm telefonia. São municípios com populações de até 500 habitantes, vou pegar esse exemplo aqui. Se você assume uma taxa de penetração presente hoje na região norte do país, que tem das mais baixas no Brasil, em torno de 30%, você está falando de ir para um município para atender, ao fim de alguns anos, 150 usuários, que vão ter um consumo médio por volta de R$10, assumindo um padrão de pré-pago de baixo uso. Então, você está falando de ter uma receita de R$1.500 por mês ou 18 mil por ano, dos quais você está falando pagar, no melhor cenário, R$6.000 de ICMS, onde você tem presente alíquotas de 25%, porque há estados que a alíquota chega próximo a 40%. E como o ICMS é por dentro, então de cada R$100 eu saco 40, fica 60. 40 sobre 60, na verdade, é 67%. Então, mas além disso, também há outras taxas. Por exemplo, para aquela antena que você vai colocar para cobrir aquele município, você tem que pagar R$1.300 aproximadamente de taxa de fiscalização. Para cada usuário, você vai ter que pagar R$26 de taxa também de fiscalização no primeiro ano. Você tem o FUST, o Fistel. Então, na hora que você pega no exemplo de uma cidade como essa, cuja receita anual vai ser de R$18 mil, a gente facilmente pode se deparar com uma conta de 12 mil, ou algo muito próximo disso, só de impostos, só de taxas. E ninguém pagou ainda a energia elétrica, ninguém pagou a linha alugada, ninguém remunerou o custo da transmissão, ninguém pagou a interconexão, ninguém pagou o investimento que foi feito lá. Ao contrário senso, quando você imagina, e aqui só para colocar os dois opostos, na Avenida Paulista, o sujeito gastando R$1.000, ou R$200, ou R$100 que seja, de telefonia, ele acaba tendo, relativamente, por uma questão de escala, por uma questão de base,
acaba tendo um imposto relativamente muito menor, que ainda é alto. O Brasil tem a segunda maior carga tributária do mundo em telecomunicações. Então, eu acho que é possível, sim, ter a convergência, expandir essa convergência para todos os usuários, cobrindo a maior parte possível da população, desde que todos tenham consciência disso, todos ajam nesse sentido, como recentemente, por exemplo, por um outro caminho, Minas Gerais procurou fazê-lo, chamando e convidando todos para um conclame onde investiriam em telefonia celular, e em Minas, nos próximos 18 meses, você vai ter todo o estado coberto. Muito obrigado, gastei 6 segundos a mais. Obrigado, então. Eu tenho um aviso de serviço da Telebrasil, que hoje à noite, durante o jantar, nós teremos, além do show de Luiz Melodia, teremos o sorteio de 2 passagens aéreas com acompanhante para Nova York, uma dupla para Nova York e uma para Santiago do Chile. O palestrante agora é José Mauro Leal Costa, presidente da CTBC, dando a sua visão. Também está aí o mesmo desafio que nós pedimos, se pudermos comprimir. MPEG 2 ou MPEG 4, você escolhe aí, por favor. Eu vou tentar. Estou vendo ali que não está marcando ainda 1h45, então eu tenho aqui ainda oportunidade. Mas vou tentar ser mais breve possível. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui, podendo compartilhar aqui algumas reflexões sobre esse tema. Rede de serviços convergentes para o Brasil digital. Então eu vou tocar em algumas reflexões sobre Brasil digital e sobre convergência. Sobre convergência, não em tecnologia, porque não é essa, eu entendo a expectativa, porém existem alguns aspectos técnicos, no meu entendimento, que é preciso trazer alguma reflexão. A Brasil digital, eu acho que das áreas de possíveis contribuições que telecomunicações pode trazer para o Brasil, eu entendo que, sem dúvida nenhuma, a educação é a mais relevante. Eu acho que é a mais impactante. Entendo, inclusive, que é um tema que independe do governo. Eu acho que as empresas hoje, a nossa, e tenho certeza que todas aqui, já têm nesse tema com uma questão de responsabilidade social. E não com uma, digamos, razões humanitárias, por uma razão muito estratégica. Quer dizer, você desenvolve riqueza na região onde você opera e isso faz um ciclo virtuoso para que o próprio serviço sendo prestado seja mais acentuado. Então, é uma decisão estratégica essa questão de responsabilidade social. Assisti esses dias aqui, existem algumas questões que eu acho preocupantes no que está se falando, às vezes, e entende-se, às vezes, que trazer o acesso à internet, banda larga, para uma escola, resolva o problema. Eu acho que o acesso à internet é um meio, está longe de resolver o problema. Eu acho que o problema é muito mais de como educar o professor nessa escola pública. Nós temos tido na CTBC uma experiência muito vasta nisso, já há muitos anos, vários governos, independentemente digamos, da força política presente no momento, e nós abrimos as portas da empresa aos fins de semana para professores de escola pública saberem como acessar a internet, porque eles não sabem, às vezes, nem ligar o computador em si. Então, esse tema que se fala muito, é verdade, mas eu não vejo, por exemplo, já participei pessoalmente de algumas reuniões, não vejo representantes do Ministério da Educação com liderança desse processo. Entendo que é um problema de educação, não um problema de tecnologia, de telecomunicações, então é uma reflexão que eu queria trazer e que nós já fazemos há bastante tempo. Existe obviamente seria ideal que o governo tivesse um programa integrado que levasse o país inteiro na mesma linha. Eu também acho que é ideal, mas na ausência disso, e infelizmente pelo que se vê ainda nós estamos longe disso, eu não vejo que existe nenhuma contraindicação para que as empresas façam algo nesse sentido, desde que trazendo alguém do setor de educação. Nós fazemos isso nas nossas cidades, na República Independente de Uberlândia, como falaram, mas sempre com o secretário de Educação da cidade local, sempre, porque nós entendemos de telecomunicações e levar, digamos, o acesso, mas quem entende do conteúdo de educação não deveremos, inclusive na nossa função, fazê-lo. Então, é uma experiência que a gente tem desenvolvido nesse sentido.
Na CTBC, nós temos na área de concessão da CTBC, 1.150 escolas públicas, 84% tem telefone fixo e 35% já tem serviço de banda larga. São 400 escolas. E nós nos envolvemos há algum tempo em treinar esses professores no que diz respeito ao acesso à internet. Então, isso são breves reflexões sobre esse tema do Brasil Digital. Convergência. Eu acredito que o negócio de telecomunicações, pelo menos que eu tenha vivido nesses últimos anos, nunca esteve em uma revolução tão grande como está agora. Do ponto de vista tecnológico e comercial, o protocolo internet, no meu entendimento, muda radicalmente o negócio do telecom. As empresas do mundo inteiro estão vendo isso, quer dizer, a queda de receita da telefonia tradicional e como é fundamental que se mude isso, quer dizer, não fica remando contra a maré. Nós tomamos essa iniciativa, no nosso caso, há uma semana atrás aprovamos no Conselho de Administração da CTBC uma mudança de 100% na nossa rede para transformá-la em NGN, comutação de pacote. É uma decisão difícil, eu sei, arrojada, mas que envolve termos daqui a 5 anos 100% dos nossos usuários com acesso em banda larga e usufruindo dessa tecnologia de convergência IP. Entendo que pela própria natureza da criação e uso do serviço internet, ele traz com si a universalização. Então, isso trará benefícios muito grandes. Na verdade, não se sabe, é uma situação um pouco perversa para as empresas, porque quem não fizer essa mudança, no meu entendimento, em poucos anos terá problemas sérios. Quem faz essa mudança tem possibilidades grandes de conseguir se desenvolver nos próximos 10, 15 anos. Então, não há uma garantia disso. Mas o protocolo internet permite o acesso a todos os serviços de protocolo internet e traz com isso a possibilidade de universalização. E para terminar, dentro do período, eu acho que todo esse trabalho de usar a infraestrutura de telecomunicações já existente no país, não só física, mas de pessoas que sabem prestar o serviço, etc., ao benefício, por exemplo, de educação, traz uma agenda positiva entre o setor e a agência reguladora e o Ministério das Comunicações, o que eu acho extremamente saudável. Quer dizer, existe isso no país e a questão é botar essas duas forças juntas para ter uma agência positiva e não o contrário. Então, acho que é um momento bastante relevante e importante para todos nós do setor. Muito obrigado. Grande José Mauro, olha, você merece o meu respeito eternamente. 4 minutos ganhamos aí, tá? E Moreira, agora, por favor, tá? Vamos, hoje à noite, sorteio de 2 passagens, viu? Eu não estou concorrendo, não, tá? Bom, boa tarde a todos. Agradecer inicialmente à Telebrasil a oportunidade de estar presente nesse evento. Eu queria comentar um pouquinho o que é telecomunicações no Brasil hoje, o que foi feito nos últimos anos, que eu acho que é uma reflexão que a gente não pode deixar de... Como é que é esse negócio? Na realidade, aqueles que viveram os últimos anos aqui no Brasil, os 20 ou 30 anos, né, que viram a área de telecomunicações no ambiente privado, depois estatal e agora privado, teve a oportunidade de avaliar, né, os sistemas de gestão ou totalmente estatal ou totalmente privado. Eu participei das últimas 2 gerações, no início da Embratel, em que a Embratel é uma empresa fantástica, muito bem administrada, atraía jovens, criou uma rede fantástica no Brasil, trouxe as tecnologias que estavam disponíveis no mundo naquele momento, integrou o Brasil, tinha um modelo de negócio que funcionava e que, passado algum tempo, as ingerências políticas fizeram que o modelo começasse a desmoronar, né? Tirando os recursos do Fundo Nacional de Telecomunicações, que a empresa tinha, e depois, com a questão da democratização, a politização da empresa. O relógio está parado, né? Está ótimo. Deixa que assim eu posso falar bastante. A verdade é que o setor de telecomunicações, como estatal,
ele parou de crescer, ele parou de atender às demandas da sociedade e veio então a privatização. E nesse processo de privatização, aliás, muito bem feito, muito bem desenhado e muito bem implementado, em cima de um marco regulatório, conseguiu atrair investidores, né? E que fizeram um trabalho excelente, e é isso aqui que eu tenho um pouco para apresentar, se esse negócio andar aqui. Quem é que muda aqui? Tá bom. Alguns dados que nós levantamos, que são dados que foram coletados aí não só de Anatel, mas também de várias publicações, nesses últimos 8 anos foram investidos em infraestrutura de telecomunicações 172 bilhões de reais. Isso são vários PACs, né? Uma média anual de 19 bilhões. Só em 2006 foram 12,6 bilhões de reais investidos pelas indústrias que hoje prestam serviço de telecomunicações, celulares e fixas. É uma quantia fantástica. Depois da Petrobras, é a indústria que tem mais investido, mais do que Vale, mais do que energia elétrica, mais do que tudo. E o porquê desse investimento? Porque existem investidores privados que acreditam no país, que acreditam no marco regulatório, que acreditam em regras, né? E que continuam investindo. Quer dizer, acho que o Brasil é um país de oportunidades e que propiciou, através de uma boa legislação e de uma agência muito forte, que é a Anatel, que acho que grande parte do sucesso foi exatamente a competência da Anatel em fazer com que essa coisa acontecesse de uma forma transparente, com todas as dificuldades que ela teve, né, por falta de recursos e tudo, mas dentro da estrutura brasileira, né, eu acho que ela fez um trabalho muito importante. E os investidores vieram e botaram dinheiro aqui. Hoje tem uma infraestrutura no Brasil, talvez das melhores do mundo, inteiramente atualizada, globalizada, integrada, né, por diversos meios, cabos submarinos, fibras óticas, satélites, integrando todo o país, integrando todas as cidades, todos os municípios. Existem 35 mil pontos de presença de telecomunicações no Brasil que foram conquistados através das metas de universalização, não são só os municípios, são 35 mil pontos. Podemos passar mais um. E aí estão alguns dados, né? Quer dizer, o crescimento de assinantes, né, de 20% ao ano, um país que cresce a 2%, 3%, a área de telecomunicações tem crescido em 8 anos, a média de 18%, 20%, receita de 18%. Eu comento também sobre os impostos, né, que foram gerados nesse período. Quer dizer, os impostos em 1998 eram 9 bilhões de reais, hoje são mais de 33 bilhões. Esses que o usuário paga, não inclui aí imposto de renda, nem FUSH, nem Funtel, que estão em cima disso aí. A penetração, que tinha 24%, hoje está em 72%, sem contar os 35 mil pontos de presença que existe no Brasil inteiro, a geração de empregos diretas por essas empresas, que são resultados fantásticos. E a sociedade tem que comemorar isso, sabe? Eu vejo o Brasil, às vezes, se esquece de ter um pouco de autoestima, né, de fazer aquilo que foi conquistado. Isso, a conquista não foi de uma empresa nem duas, foi da sociedade. Foi da estratégia do governo, que implementou muito bem uma legislação, e foram os investidores que vieram aqui e estão investindo. Então, eu acho que o Brasil hoje tem uma infraestrutura fantástica, uma infraestrutura pronta para crescer. Eu tenho uma certa até dificuldade de entender essa questão da convergência ou não, porque, no fundo, a evolução da tecnologia é uma coisa permanente. Aqueles que têm vivido isso aí, né, o Brasil viveu a integração via satélite, né, integrando o país, viveu a introdução da internet, que era... Nós não tínhamos internet no Brasil, foi a Embratel que liderou a introdução da internet. A questão do DDD, DDI, né, e as redes de dados analógicas, agora as redes de dados IPs. Então, a evolução é constante, vai continuar sendo constante, né? Eu queria passar mais um aí. E aí que esse quadrinho, ele não é novo, esse quadrinho sempre foi assim. Quer dizer, telecomunicações é ligar ponto A e ponto B. Quer dizer, eu acho que as empresas de serviços, o que elas fazem é colocar infraestrutura. Nem a voz é propriedade da empresa. A pessoa que pega um telefone, a voz não é dela, né? Nem é o Telex, quando existiu o Telex, nem é os serviços de internet, nem é as redes de dados sofisticadas, né? Hoje comentou-se aqui, durante esse seminário, alguns exemplos, né, da questão
as redes que suportam as eleições do Brasil, que foram desenvolvidas pela Embratel e hoje são ofertadas por todas as empresas, no fundo o conteúdo é do Tribunal Eleitoral, né? A Embratel não entrou no conteúdo. A rede do Banco do Brasil, a rede do Bradesco, né? O que nós fazemos? Nós colocamos a infraestrutura. A inteligência nas pontas é dos usuários. Os usuários é que tiram proveito daquilo que está disponível, né? É lógico que as redes IPs agora, que estão todos migrando para isso, né? Os NGNs, eles vão dar mais oportunidade para os usuários usarem de uma forma mais ampla, né, a infraestrutura disponível. Mas a inteligência é das pontas. Eu cito também a questão do conteúdo de radiodifusão, né? Eu acho que todos sabem que 14 milhões de residências no país hoje recebem televisão de graça, gratuita, usando satélites da Embratel. Quer dizer, é uma transmissão de radiodifusão usando uma infraestrutura de uma empresa de telecomunicações. E de televisão pública, né? Porque hoje a televisão, as parabólicas, né, fazem parte desse universo de televisão gratuita. A pessoa compra uma anteninha, orienta para o satélite e recebe toda a programação de televisão que é transmitida por ali, que são a maioria dos canais abertos e muitos outros que passam por ali também. Então, esse é um modelo que o conteúdo é da radiodifusão, usando uma infraestrutura local. O que está acontecendo agora, né, em que as redes de banda larga começam também a oferecer conteúdos, não é diferente. Eu acho que a infraestrutura tem uma legislação, tem uma forma de evoluir, né, que é a Lei Geral de Telecomunicações, que vai muito bem, obrigado, e que tem apenas 10 anos, vai fazer 10 anos agora. Quer dizer, querer dizer que uma lei com 10 anos já precisa ser mexida é uma ansiedade de procurar problema onde não tem, né? Eu acho que a Lei Geral de Telecomunicações ela é extremamente importante, foi ela que fez com que se fizessem os investimentos que hoje existem no país. Quer dizer, se investe 12, 13 bilhões ainda de reais é porque tem um marco regulatório que propicia ao investidor externo a continuar investindo no país. É lógico que você tem evolução da concorrência, os novos meios que estão vindo. Eu vi aqui alguma coisa sobre as empresas quererem entrar em TV por assinatura. A infraestrutura tem que ser aberta para todos os players que trabalham nessa área. Agora, a questão do conteúdo de radiodifusão, como é hoje aqueles que usam via satélite, né, é um outro ambiente. Eu acho que a questão de conteúdo, de televisão, quem vai gerar, quem não vai gerar, está dentro de um outro contexto, de uma outra lei, né, está na Constituição, a questão de conteúdo nacional, num conteúdo nacional. É uma área que tem que ser discutida, e a sociedade tem que discutir como é que faz isso, mas infraestrutura não. Infraestrutura vai muito bem. Eu até queria comentar um pouco que foi feito aqui numa das apresentações, em que investir em backbone agora no Brasil é jogar dinheiro fora. Aliás, a Eletronet, que hoje está aí sendo falada, é uma empresa que faliu por excesso de oferta. Quer dizer, tem muito backbone disponível. O problema do Brasil não é de backbone, quando se fala na inclusão digital. É muito mais de como é que chega na casa dessas pessoas de baixa renda com banda larga. Porque a tecnologia está aí. As empresas todas têm acesso ou via cabo, ou via fio de cobre, ou via satélite para chegar em qualquer residência, inclusive nas áreas rurais. Quer dizer, assim como 14 milhões de casas hoje recebem televisão via satélite, essas mesmas 14 milhões de casas, incluindo escolas, podem receber também internet. É uma questão de trabalhar no modelo de negócio ali, né? Como é que faz para realmente isso ser alcançado. Então, mais ou menos para concluir, tenho só o último slide aí. Pode passar aí, ó. Eu queria dizer exatamente isso, que esse setor de telecomunicações é um setor capitalizado, continua investindo, continua acreditando no país, tem uma infraestrutura moderna, espetacular, tem um marco regulatório adequado para telecomunicações. Ela gera recursos para o governo fazer políticas públicas, através do FUS, Funtel e Fistel, são 4 a 5 bilhões de reais por ano, que o governo, que é gerado por esse setor, que pode fazer com que ele possa fazer políticas públicas, né? E acho que essa discussão do conteúdo, inclusive da lei do cabo, ela tem que ser revista. Acho que tem que atualizar, trazer para dentro da Lei Geral de Telecomunicações. E a questão de conteúdo nacional, quem pode ter direito, ou quem tem, se a empresa nacional não é, tem que ser discutido, tem que ter uma lei por aí. Essa seria a mensagem que eu queria passar, muito mais de otimismo, né, de a gente ter realmente uma infraestrutura muito boa,
E dizer que convergência não é coisa nova, não. Isso é uma coisa que é normal e que eu não vejo como novidade, sempre foi assim. É muito mais uma discussão da tecnologia que existe hoje, como é que se usa melhor, né? Muito obrigado a todos. Muito obrigado.